Olá! O trabalho de policiamento é árduo e contínuo em prol da ordem pública. Só na capital são 12 milhões de habitantes protegidos pelos batalhões que compõem a área. Para falar um pouco sobre os desafios do policiamento da capital, o Ideias e Debates de hoje recebe o deputado estadual e ex-comandante-geral das Rondas Ostensivas, Tobias Aguiar Arrota, o deputado Coronel Telhada do Progressista. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, um abraço a todos, estamos à disposição. Recebemos também o mais novo comandante do policiamento aqui da capital, que foi coronel aqui no nosso batalhão e agora deixa o batalhão da Assembleia Legislativa para compor o policiamento da capital, Coronel Robinson Cabral. Seja bem-vindo, coronel. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, deputado Telhada. É um grande prazer, uma satisfação nossa poder participar desse debate aqui. Muito obrigado. Prazer é nosso, a gente já dá os parabéns para o senhor por esse novo posto, que é muito merecido, e a gente fica muito orgulhoso, né, coronel? Né, deputado? Porque realmente o coronel fez um bom trabalho aqui conosco e com certeza vai fazer um bom trabalho lá também. E eu queria saber, deputado, o senhor esteve à frente do Comando Geral da Rota por muito tempo. Qual que é a complexidade de um comando com tanta abrangência de policiais, de áreas e de ocorrências? Olha, Melissa, em primeiro lugar eu quero dizer do prazer de eu estar com vocês aqui, principalmente com o Coronel Robinson, que é uma pessoa que eu conheço desde tenente, foi meu tenente, né, Robinson? Bem mais jovem que eu. E hoje eu vê-lo no posto de coronel da Polícia Militar é um motivo de muito orgulho, não só para a família dele, como para os amigos que o consideram. Eu me ponho nesse rol de amigos, né? E dentro da sua carreira como coronel, ele já comandou o CPA M11 ali na Zona Leste, uma área muito importante, né, que a gente chama da área nobre da Zona Leste. Depois veio aqui para assistência militar aqui da Assembleia, onde ficou 2 anos, Robson, mais ou menos isso, né? 2 anos. 2 anos. E agora assume uma função de suma importância. Ô, Robson, eu vou pedir você vir um pouquinho para a sua direita, que você tá pegando o seu rosto, e um pouquinho mais. Aê, garoto! Agora nós nos olhamos nos olhos, porque estava um pouquinho fora de foco. Desculpa, mas é para o povo ver a gente de verdade, né? E a função que o Coronel Robinson assume agora, Melissa, é uma função muito, muito importante, é um dos grandes comandos da Polícia Militar, é o comando de policiamento da capital. Então, ele praticamente vai ter inúmeros batalhões, depois ele vai falar no número exato de batalhões, que estão diretamente sobre o comando dele. E, além disso, ele age paralelamente com outros grandes comandos, como o comando de choque, o comando de policiamento ambiental, o comando de trânsito, são vários comandos que a Polícia Militar tem dividido nos vários tipos de policiamento. Você me perguntou da rota, eu como tenente-coronel, eu fui a coronel quando eu passei para a reserva, na realidade, na ativa, eu cheguei ao posto de tenente-coronel. E quando eu me aposentei, eu fui a coronel da Polícia Militar. Eu sou coronel devido ao posto imediato. O comando de um batalhão, a rota é um batalhão, então comparado ao comando do coronel Robinson, é muito pequeno em número de homens e número de responsabilidades. Mas o comando da rota era além de ser um prazer para quem foi tenente de rota, ele era uma situação que traz uma certa... uma grande responsabilidade para quem está naquele comando. É o comando de praticamente 750 a 800 homens, é um comando grande, mas não tão grande como o do Coronel Robinson, mas que age em todo o estado de São Paulo. Então, além do nome rota, além da tradição, além da responsabilidade com a população, que já existe essa ligação da população com o tipo de policiamento de rota, que existe essa admiração, enfim, a população segue a rota, como se fosse assim, algo especial. E para a gente manter isso, essa especialidade, esse calor humano que a população tem pela gente, é uma responsabilidade muito grande para não deixar isso cair. E eu fiquei lá 30 meses, praticamente 2 anos e meio, e modéstia à parte, eu acho que eu cumpri bem a missão, porque quando eu me aposentei, eu fui aposentado, eu logo fui eleito a vereador, depois a deputado, e tudo isso é resultado de um trabalho que a gente fez na Polícia Militar ao longo desses 33 anos que eu servi ativamente à Polícia Militar.
Sem dúvida, deputado. Inclusive, importante a gente destacar o preparo que esses policiais da rota têm, que é bem árduo, intenso e constante também. Então, isso tudo está sob o comando de quem está ali na chefia das operações, e é importante a gente destacar. Coronel Robson, o senhor agora assume o comando do policiamento da capital, como eu mencionei na abertura, são 12 milhões de habitantes sob sua responsabilidade, né? E comandados aí dos batalhões que comandam a capital. Eu queria saber do senhor qual que é a sua expectativa para essa tarefa, que é árdua, é difícil, da complexidade, como o deputado falou, do tanto de habitantes, do tanto de policiais, do tanto de batalhões. Eu queria saber a expectativa do senhor. Bom, inicialmente, né, agradecer ao nosso comandante-geral, né, o coronel Fernando Alencar Medeiros, sem o qual eu não poderia estar exercendo essa função. Na verdade, ele me confiou essa função, ele e o subcomandante PM, o coronel Marcos Vinícius, para que eu pudesse desenvolver um trabalho junto ao Comando de Policiamento da Capital. É um comando realmente muito grande, é uma missão árdua, que demanda muito trabalho e muita atenção sobre todos os aspectos, né? A questão do serviço, a questão do nosso efetivo, a questão de como eles vão desenvolver as atividades, questão de equipamento, a avaliação de cada ponto, né, da capital. O crime ele é muito dinâmico, as necessidades da sociedade são dinâmicas também. Nós estamos numa pandemia que nos impõe aí mudanças de rotinas, de procedimentos. Daqui a pouco a pandemia vai passar e nós vamos ter que retomar as atividades. A minha perspectiva é que eu consiga fazer um bom trabalho, que seja um trabalho profícuo, atendendo aí os anseios da sociedade, atendendo a sociedade paulistana com excelência, da forma o qual ela merece. Essa é a nossa perspectiva aí. Tenho certeza que, dizendo aqui uma mensagem à nossa população da cidade de São Paulo, que não faltará trabalho para isso. Nós temos hoje grandes coronéis aí nos grandes comandos, desenvolvendo trabalhos aí muito bons. O nosso policial militar é diferenciado, ele realmente, hoje, ser policial é uma atividade difícil, que requer muita expertise e muito profissionalismo, e o nosso policial militar tem demonstrado isso, do coronel ao soldado mais jovem. Uhum, com certeza. Deputado, o senhor adquiriu experiência administrativa e prática ao longo dos anos que o senhor esteve à frente, na polícia, à frente da rota. Essa visão, deputado, ajuda na sua atividade parlamentar, principalmente na defesa das forças policiais, até na elaboração ali de projetos que, por exemplo, ajudem o Coronel Robson a trabalhar com mais facilidade. Essa visão que o senhor teve ao longo de todos esses anos ajuda a colocar o seu mandato adiante em prol dos policiais? Melissa, toda a experiência de vida é bem-vinda, né? Não só na polícia, como a própria idade. Esse ano eu completo 60 anos, então você passa por muitas coisas que lhe dão experiência. E se você não aproveitar essa experiência, você é burro, né? Você tem que abrir, estar aberto a todas as experiências, a tudo que você puder ser ensinado. O que eu tive menos na polícia foi experiência administrativa, porque eu sempre fui muito de operacionalidade, sempre fui um policial de rua. Essa experiência administrativa realmente me fez falta ao longo da carreira, mas como eu era dedicado à ocorrência, eu acabei legando isso um pouco, deixando isso um pouco de lado, e me fez falta, assim. Mas como deputado, eu fui vereador e agora deputado, essa experiência de policial me ajudou muito, porque eu procuro trabalhar da maneira que eu sempre trabalhei na Polícia Militar. Eu trabalho com clareza, com transparência, com honestidade, com pontualidade, com presencial. Estou sempre nas missões que têm que ser executadas. Eu sempre procurei ajudar as pessoas, não só o cidadão, mas a minha tropa da melhor maneira possível. Eu continuo fazendo isso até hoje. Então eu uso muito do que eu aprendi ao longo da Polícia Militar na minha missão legislativa. Agora, a parte administrativa, eu tenho ótimos assessores. Eu tenho o coronel José Paulo, que é um coronel da minha turma, que é meu chefe de gabinete.
é um grande homem na parte de direito. Eu tenho a doutora Melina, que trabalha comigo aqui, que tem uma experiência singular na parte parlamentar, ela conhece muito, fez vários cursos. Tenho a doutora Carla também aqui na nossa liderança. Então, todos os meus assessores, de uma maneira direta ou indireta, acabam auxiliando no meu desempenho parlamentar. A realidade é uma só, você sozinho não faz nada, né? E a minha equipe permite que a gente tenha, é lógico, muita coisa, eu que apareço, eu que acabo sendo, ficando mais na divulgação, mas a equipe me permite ter hoje, graças a Deus, modéstia à parte, eu posso dizer que eu tenho um mandato produtivo, eu tenho 26 leis, né, Davi, aprovado? Davi está do meu lado aqui me xingando quando eu fico dando sinal quando eu falo alguma coisa, mas é assim que funciona. Não fala isso, fala aquilo. Eu acho que a assessoria é isso. A gente vê muitas pessoas não sai de foco aí não, né? A gente vê muitas pessoas, de repente, agora, a gente vê muitas pessoas que estão em função, como eu diria, função de destaque, pessoas públicas, vamos dizer assim. O próprio coronel hoje, apesar de ser uma autoridade militar, ele é uma pessoa pública. Então a pessoa pública tem que entender que ela tem que aprender a ouvir as pessoas que estão com ela. Porque muitas vezes, eu falava isso na rota, eu era comandante da rota, mas chegava um soldado para estagiar, às vezes recruta, às vezes não tinha tanto, mas de repente aquele soldado, aquela pessoa, me falava uma coisa que me servia de ensinamento. Porque ele passou por uma experiência que talvez eu não tenha passado, ou ele viu alguma coisa, você está patrulhando na viatura, você está olhando, mas de repente ele viu uma coisa que você não viu. Eu não vou, recruta, cala a boca, eu não vou prestar nada, eu encho o saco. Você acaba não dando atenção, você perde uma oportunidade. Você perde a oportunidade de fazer o bem, e assim a vida toda. A minha assessoria, cada um tem uma característica, mas eu procuro sempre ouvir, acatar as coisas que eu acho interessantes, as que eu não acho interessantes, falar, vamos fazer porque eu acho não interessante, enfim. E assim a gente tem sido ao longo dos meus 2 anos de vereador e agora mais de 6 anos no segundo mandato de deputado, modéstia à parte, eu acho que tem sido um sucesso, porque eu tenho tido ótimas experiências, onde eu chego, a aceitação popular é muito boa, numa época em que os políticos estão sendo xingados e atacados pela população, onde eu chego, eu estou sendo elogiado, valorizado, as pessoas fazem questão de tirar foto comigo. Eu acho importante isso e acho que é um sinal positivo do trabalho que a gente realiza. Muito bacana o seu reconhecimento à sua equipe, deputado, muito legal isso, porque a gente sabe que o parlamentar é muito importante, mas a equipe faz muita diferença. Parabéns, é muito importante isso mesmo. Coronel Robson, o perfil das ocorrências é o mesmo nas diversas regiões da capital? O senhor falou dessa questão da criminalidade, que avança assim de uma maneira bem agressiva, digamos assim. Existem peculiaridades no trabalho da polícia, considerando a incidência de determinados tipos de ocorrência? Então, quer dizer, a ocorrência que tem mais na periferia tem uma ação específica na periferia do que numa outra região. Como é que funciona isso? Claro que sem falar de estratégia, mas de uma maneira geral. Bom, Melissa, para contextualizar, né, o tamanho da Polícia Militar na capital, hoje nós estamos com 17.600 homens na capital, distribuído na capital, com uma frota de 3.500 viaturas distribuídos em 28 batalhões territoriais e 130 companhias de policiamento. Então, o tamanho é uma coisa realmente muito grande. A capital de São Paulo ela é multidisciplinar, ou seja, acontece de tudo na capital de São Paulo. Até mesmo em razão da sua pujança, né, da sua importância econômica, da questão do próprio turismo, dos eventos que se apresentam em São Paulo, até mesmo em razão da densidade demográfica. Então, nós temos todos os tipos de ocorrências que podemos imaginar. Ocorrência de trânsito, ocorrência de manifestação, ocorrência de roubo. É óbvio que algumas áreas, em razão da questão da população flutuante, você tem, em determinados momentos, você tem determinados tipos de crime. Você tem regiões de São Paulo que são praticamente regiões rurais, que demandam uma outra expertise de policiamento. Mas isso eu posso afiançar que a Polícia Militar na capital, ela está muito bem aparelhada e tem condições de expertise de atuar em todos os tipos de ocorrência. Só que nós temos que manter sempre os olhos vigilantes, né, juntamente com os nossos oficiais e policiais
essa percepção do policial é muito importante, como disse o nosso próprio comandante Telhada aí. Muitas vezes o policial que está lá na ponta da linha, lá, ele que está sentindo o problema e ele que vai dar essa informação para que a gente possa fazer uma boa gestão e obtermos bons resultados, né? Problemas complexos, muitas vezes as soluções simples são as mais adequadas. A gente tenta elaborar uma coisa muito contextualizada, com muita teoria, e certa feita, os problemas complexos, às vezes com uma atitude simples, a gente acaba tendo um resultado mais eficiente. Então, na capital, a gente, assim, para dizer para você que tem um crime de maior incidência ou não, na capital de São Paulo acontece de tudo. Temos que estar atento. O crime, ele migra. Em determinado momento, nós temos o crime de roubo a banco, que ele tem mais incidência. Em determinados momentos, o tráfico de entorpecentes está mais forte. Então, nós temos, em algumas situações, quebra da ordem, mas eu posso afiançar que a Polícia Militar, ela monitora isso diuturnamente e com o esforço hercúleo de todos os policiais militares que estão na ponta da linha 24 horas para atender a sociedade paulista. Uhum. Deputado, o senhor já disse inúmeras vezes que, se for preciso, o senhor vai para o combate nas ruas. Inclusive, como deputado, o senhor já fez prisões, né, em algumas circunstâncias aí, observou o que estava acontecendo em volta do carro do senhor, saiu e fez a prisão. Eu queria saber se o senhor está em contato com os batalhões e com os comandos, o senhor está ali com o seu olhar de policial atento sempre. Eu queria saber isso do senhor. Olha, eu sou policial militar, apesar de estar aposentado, eu sou policial militar, o meu salário apesar de ser agora da SP-Prev, é porque eu sou coronel policial militar, meu mandato tem a ver com a minha carreira na Polícia Militar, então eu acabo mantendo uma relação muito forte, não só com os batalhões, mas também com os policiais militares. Eu sou procurado por muitos policiais militares com problemas. Agora mesmo, você viu que antes de começar o programa, eu estava agradecendo o Coronel Robson. Ele está vendo um problema de um policial que acabou se envolvendo numa ocorrência, a gente está tentando resolver o problema da melhor maneira possível. Por quê? Porque muitas vezes o policial ele acaba não tendo acesso ao comandante do CPC, ao comandante geral, numa situação que já está a nível do comando geral e ele está numa situação que ele precisa de um apoio. Ele recorre a gente como deputado e como policial para tentar minimizar algum problema. E se ele procurasse um outro deputado, talvez não houvesse esse entrosamento, porque outro deputado não saberia como resolver, com quem conversar, faria um documento, simplesmente encaminharia. Então a gente acaba tendo uma participação maior na vida da Polícia Militar, e eu tomo muito cuidado, não só nas minhas falas, como nas minhas atitudes, para não interferir na segurança pública. Eu sou deputado e estou aposentado na Polícia Militar há quase 10 anos. Então seria muita petulância da minha parte e muita falta de ética eu querer criticar o comandante da Polícia Militar ou qualquer comandante numa situação que eu não concorde, para influenciar naquele tipo de policiamento. As decisões da Polícia Militar cabem aos comandantes da Polícia Militar. Muitas vezes eu não concordo, faço alguma crítica, mas eu jamais vou interferir. Tá errado, não, jamais faria isso, porque essa decisão é estratégica, é uma decisão do comando. O comando da Polícia Militar cabe ao Coronel Alencar e ao seu Estado-Maior. Então, quando você vai falar alguma coisa, você tem que pensar nisso. E tem atitudes que eu sou procurado às vezes, Melissa, que as pessoas criticam. Eu defendo o comandante, defendo a polícia, porque para o cidadão, para o civil que não conhece a nossa organização, algumas coisas são, assim, eu diria, incabíveis. Como é que vocês podem fazer isso? É que a pessoa não entende o nosso regulamento, a nossa mentalidade, a nossa disciplina, a nossa hierarquia, e é isso que faz com que a Polícia Militar seja diferente. Eu, como deputado, ajo muito diretamente nas questões de segurança pública. Eu sempre que posso estou em contato não só com o comandante-geral, com o secretário de Segurança Pública, com o delegado-geral, com comandantes de guardas municipais, e a gente acaba participando disso, mas sempre com aquela cautela de não querer dar uma de, como eu diria, uma de chefe, uma de autoridade. Eu sou deputado, sou coronel, tem que me ouvir. De maneira alguma. Eu tomo muito cuidado com isso, porque as decisões estratégicas cabem a quem está no comando, na chefia daquelas organizações e instituições. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, saber separar essas coisas e
e temos sido bem-sucedidos até agora. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com o Coronel Alencar. O Coronel Alencar foi meu tenente, eu era tenente antigo no 4º Batalhão, ele era tenente novo, recém-promovido ao 1º tenente, então nosso relacionamento não é de hoje, e a turma fala, pô, mas você é antigo e tal. Eu sou antigo, mas o comandante é ele hoje. Hoje o comandante da Polícia Militar é o coronel, o comandante da Polícia Militar é o Coronel Alencar. Não interessa se ele é 10 anos depois da minha turma, se ele é bem mais novo de polícia do que eu. Ele é o comandante, quem manda é ele. Simples assim. Para nós que somos militares, não há segredo nenhum nisso. Isso se chama regulamento, se chama disciplina e hierarquia. Então eu levo isso muito bem. Agora, às vezes a gente vê alguns deputados, sem crítica a qualquer pessoa, que de repente, porque passou a ser deputado ou pegou um cargo legislativo, ele se sente no direito de ofender o comandante, se sente no direito de ofender o secretário. Eu falo, concordar é uma coisa, você fazer uma crítica é uma coisa. Agora, você ofender, você desprestigiar, você faltar com a ética com essas autoridades, é uma coisa muito grave, que não pode acontecer. E nós, parlamentares militares, não podemos cometer esse erro. É um erro gravíssimo. Isso só traz o quê? Traz dissensão na tropa, a tropa se divide, isso traz desestabilização, isso traz quebra da hierarquia. Nós tivemos muito problema, lógico que nós somos eleitos, porque alguns deputados, alguns vereadores, alguns, eu não vou citar assim, acabaram extrapolando o seu poder de mando e acabaram achando que podia mandar na Polícia Militar. E na Polícia Militar quem manda é o comandante-geral. Não há problema, simples assim. Bacana. Coronel Robson, o senhor trouxe aqui para o batalhão da LESP diversas inovações. Claro, é um batalhão menor, a gente entende isso, mas eu queria saber se o senhor tem esse olhar também para, de repente, trazer inovações para o comando do policiamento da capital. Também esse intercâmbio, de repente, com polícias de lá de fora e de outras grandes capitais lá fora e aqui a capital do estado de São Paulo, como é que o senhor está vendo essa questão aí de mudanças dos rumos aí do trabalho de vocês? Primeiramente, Melissa, deixar claro aí que nós conseguimos algumas alterações na questão de segurança da LESP por projetos que já haviam sido desenvolvidos e a gente teve a oportunidade, a felicidade de concretizar. Inclusive o próprio deputado Telhada aí participou disso já em épocas anteriores, né? E a gente, graças a Deus, com o apoio da mesa e a presidência, conseguimos colocar em prática. Não diferente ocorre no nosso policiamento da capital. Nós temos um trabalho de excelência desenvolvido há muito tempo. Esse intercâmbio que você está dizendo e mencionando, isso ocorre constantemente. Nós sempre estamos avaliando práticas de polícias internacionais, de toda a ordem, e você pode ter certeza que dentro das características da cidade de São Paulo, as melhores práticas estão sendo utilizadas. A gente tem a cultura de dizer o que é de fora é bom. Né? Nós estamos verificando aí o problema que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países. Não é bem assim, a gente tem que realmente verificar as experiências de fora, de outros estados, e verificar se realmente é útil ou não. Se for útil, será utilizado. O problema é que o crime, as pessoas, a sociedade, elas mudam com relação ao tempo. Então a gente não pode perder a memória histórica, não pode perder o trabalho que já foi desenvolvido até agora, que é um trabalho de excelência por outros comandantes de outras gestões, e, se for possível, implementar algo novo. Só que é aquilo que eu digo, nada que nós coloquemos em prática, isso vai ser eterno, porque as pessoas mudam, a necessidade muda, os locais mudam, as oportunidades mudam, por isso que o trabalho de polícia é um trabalho constante, é um trabalho hercúleo de dia a dia, de observação, de empenho, de dedicação, de seriedade, então ou seja, é muito trabalho, demanda muito trabalho, de todos, do policial lá que presta o atendimento diretamente ao cidadão, a todos aqueles da cadeia que estão planejando e estão favorecendo condições técnicas de equipamento e entendendo também para que seja um serviço eficiente e que realmente traga um bom retorno para a população, porque a razão de existir da Polícia Militar
é a prestação de serviço. E nós, o Comando Geral, a Secretaria, prima por isso. A todo momento nós estamos focados nesse sentido. Obviamente, no transcorrer, se observar, estou tomando pé de toda a situação, verificando, fazendo uma análise situacional de todo o policiamento da capital, até mesmo para que eu possa manter o serviço e, se tiver oportunidade, sim, colocaremos lá algo que melhore, desde que atenda bem o nosso policial na ponta da linha para ele prestar um serviço de qualidade, numa condição satisfatória e também dê um bom retorno para a sociedade, isso pode ter certeza. É importante esse destaque que o senhor fez, porque o seu pensamento não pode ser só no resultado, tem que ser em todos os agentes envolvidos naquela situação, na população, no policial e, claro, obviamente que no resultado. Então, isso é muito importante e é um olhar muito cuidadoso para que isso ocorra, né? Então, isso é muito bacana a gente observar. Se me permite, Melissa, só complementando aí, a Polícia Militar, o comandante-geral, nós não podemos ter um compromisso com o erro. E a nossa instituição, ela presta um serviço, são milhares de atendimentos dia, e complexos, que envolvem vida, envolvem integridade física, são os bens maiores da população. Então, não temos um compromisso com o erro e temos que, todas as medidas, elas não podem serem atabalhoadas, elas têm que ser medidas, calculadas, minimizando o risco ao máximo, né? O risco de causar um prejuízo para a sociedade, de causar um prejuízo para o nosso policial. Então, demanda muita expertise, planejamento, calma, concentração e seriedade. Com certeza. Deputado, é de autoria do senhor e do Coronel Camilo a lei do pancadão para coibir tanto os bailes quanto os carros usados para essa finalidade, né? E esse é um problema, deputado, que infelizmente persiste, principalmente nas regiões periféricas. O que o senhor avalia que é necessário para ampliar ainda mais a efetividade da lei do pancadão? Olha, esse problema do pancadão é uma coisa crônica já, não só no estado de São Paulo, na capital, ou em outros estados. Isso é uma falha muito grave da nossa legislação. A legislação penal brasileira ela é muito benévola com o crime e maléfica com a polícia. O vagabundo tem todos os direitos, a polícia não. Então, quando a polícia chega num lugar desse para agir, nós temos, aí o Coronel Robson sabe disso, várias ocorrências, inúmeros policiais que morreram em ocorrência de pancadão. A viatura chegando, o policial desembarcando, já começa a tomar tiro e morre. E para você coibir isso, combater isso, nós não tínhamos nenhuma lei. A lei que nós criamos, Coronel Camilo e eu, é uma lei muito mais administrativa também, porque ela age na parte de apreensão, age na parte de fechamento de estabelecimento, mas nós entendemos que a primeira coisa para você fazer o cidadão respeitar uma lei é mexer no bolso. É multa, é apreender, porque o cara sente no bolso, ele para. Eu entendo, não é crítica à polícia militar, e eu sou oficial de polícia militar e conheço um pouco de policiamento. Eu entendo que deve haver principalmente na parte de trânsito, Robson. Eu noto que muitas vezes, final de semana, nós vemos bloqueios de trânsito em áreas nobres, em áreas não que não seja necessário, ao contrário, em grandes avenidas de suma importância. Mas naqueles malditos pancadões, tipo Brasilândia, que os caras se juntam 200, 300 motos e aterrorizam, ali mais do que nunca, tinham que ser criadas operações em grande escala, com CPC, CPTran, CP-Choque, em fechar um local daquele e apreender tudo que é moto, fechar estabelecimento, fazer um terror. Cada uma dessas no final de semana, esse povo ia ficar tão apavorado que eles iam falar, onde vai ser dessa vez a operação? É trabalhoso, sem dúvida, é complicado, porque sempre alguém se machuca, sempre alguém cai, e sempre o culpado é a polícia militar. E a nossa preocupação também é com a tropa, porque o policial militar está fazendo a função dele e, de repente, ele é acusado de um crime por estar trabalhando. É muito grave isso. Tanto que eu tenho uma lei de minha autoria aqui que concede assistência jurídica total e gratuita aos policiais militares, policiais civis, policial técnico-científico, a Secretaria de Administração Penitenciária, e depois o governador acabou pegando e fazendo uma lei própria do governo nesse sentido. Eu espero que ela esteja funcionando. Para você ter uma ideia, Melissa, né? Melissa, eu sou, desculpa, até decorar o nome, desculpa, viu, Melissa? Mas para você ter uma ideia, Melissa, eu me preocupo tanto com o policiamento, com o policial, que eu até crio cartilhas. Olha, eu fiz um trabalho aqui, depois vou até mandar para o Robson. Robson, é um trabalho escrito. Se você achar que vale a pena,
aproveitar esse trabalho com a tropa, nada se cria, tudo se copia, você sabe disso, né? Esse trabalho aqui, eu copiei do Capitão Alden. Capitão Alden é deputado estadual na Bahia, meu amigo. Ele fez esse trabalho, um trabalho muito simples, mas muito interessante, que ele também, por sua vez, copia algumas palavras do Major Aguiar, da Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, cada um vai acrescentando alguma coisa, e nós fizemos um trabalho, principalmente na questão da lei de abuso de autoridade, Melissa, porque nós temos visto muitas ocorrências aí na rede social, principalmente envolvendo as guardas municipais, devido a esse negócio de lockdown, devido a essa loucura toda da pandemia. Às vezes os policiais chegam no local e tem que fechar um estabelecimento, tem que tomar uma medida, às vezes, desagradável e acaba se envolvendo num problema com toda a população. E muitas vezes o policial tem que entender que às vezes ele tem que recuar, às vezes ele tem que ter 1000 mães, ou seja, não entrar no negócio de xingo, tem que ter paciência. Então eu fiz esse trabalho aqui alertando os policiais das cautelas, dos abusos, que para evitar qualquer coisa chama o comando, releva muita coisa, quem está do outro lado não é bandido. Então, a nossa pretensão é sempre ajudar a tropa. Muitas vezes a turma fala, nossa, mas o policial ele aguenta tanta coisa e tem que ficar calado. Não é isso. É que no momento de nervosismo, no momento de tensão, num baile pancadão, por exemplo, você chega lá, se você entrar no nervosismo, na loucura do local, você vai chegar um momento que você vai ter que arrebentar o cara para ele não te arrebentar. E aí você vai responder uma lesão corporal. Se o desgraçado morrer, você responde um homicídio. Essa ocorrência que eu estava falando com o Coronel Robson antes da gravação é uma ocorrência que começou num pancadão. 2 viaturas de rádio patrulha foram no pancadão, acabaram se envolvendo numa confusão, o indivíduo acabou sendo agredido e depois de 4 dias morreu. Os policiais estão sendo acusados de homicídio, é uma coisa muito grave. E o policial não estava lá para fazer isso. O policial foi lá com a melhor das boas intenções para resolver o problema. Só que, infelizmente, a lei não quer saber disso. A lei arrebenta, mas, infelizmente, arrebenta sempre em cima do policial. Então, a nossa preocupação enquanto deputado e até enquanto comandante é manter a nossa tropa com saúde e em liberdade. Para quê? Para que possa atender o cidadão. Então, essas leis que a gente faz aqui é sempre visando o melhor para a segurança do Estado, para que a polícia possa trabalhar de uma maneira mais tranquila, que ela possa ter instrumentos, ferramentas para que possa agir contra o crime, ajudando sempre a população do estado de São Paulo. Deputado, a gente tem que destacar a comunicação do seu mandato, que é realmente muito impecável, inclusive tem material para crianças, de educação para crianças, tem bastante coisa, tem uma telhadinha, né? Tem várias coisas. E é bem Deixa legal. Eu fazer propaganda. Aqui, ó. Eu fiz essa. A propaganda é uma do negócio. Eu fiz essas cartilhas também, gente. Isso aqui eu mando para os tomadores. É que agora as reuniões de consegue estão paradas, né? Mas eu mando para as reuniões de consegues, para as reunião de consegue, estou na tela aí, não dá para ver. Estou nas reuniões de consegue, eu mando para distribuir nas reuniões de consegue. São dicas de segurança. Eu inventei isso? Não, de maneira alguma. Nos anos 70, nos anos 80, a gente já fazia isso. Eu não estou inventando nada. É simplesmente pondo em prática o que já existe, que é justamente você explicar para a população o que é necessário, passar os telefones úteis. Eu acho que nessa aqui eu até tenho aqui. Olha, os telefones úteis para a população, para que a população possa estar sempre com facilidade para recorrer aos meios de emergência, de socorro, né? E eu me preocupo muito com isso, sim. Não é uma forma do meu mandato ser útil à população e à polícia também. Com certeza. Coronel Robson, a inteligência da PM atua dia e noite na elaboração de estratégia para identificar onde vão ocorrer os pancadões. E, obviamente, que coibir essas festas. Mas eles, de alguma forma, conseguem burlar todo isso que é feito em torno para evitar. E acontecem, principalmente nesse momento de pandemia, volta e meia a gente vê notícia aí de pancadão. Há uma perspectiva de acabar definitivamente com esse tipo de festa, ou a gente ainda tem um caminho a percorrer até chegar nesse momento de dizer acabou, não se fala mais em pancadão? Bom, Melissa, inicialmente, contextualizar, a Polícia Militar ela vem executando uma operação que chama Paz e Proteção.
que consiste essa operação? Essa operação é através do levantamento de inteligência, nós identificamos aonde terão esses pancadões, e aí o que acontece? O aparato policial ele se desloca para esse local e ocupa antes de iniciar esse pancadão. Qual que é o objetivo disso? Evitar aglomeração de pessoas, que as pessoas sejam contaminadas e também coibir a instalação do crime. Esse é o foco principal. Existem situações em que o pancadão ele já está instalado. Né? Nós temos aí, muitas vezes, por mês, só para você ter um número de quantidade de bailes funks identificados na capital, em janeiro foi em torno de 1.100. Em fevereiro, 1.800, em março, 1.700. Ou seja, são números muito grandes de concentração de pessoas. Obviamente, o aparelho policial, se ele fosse atender toda essa demanda especificamente, faltaria para algum tipo de demanda específica. Então, nós temos que lembrar que a Polícia Militar ela não só atende a questão do pancadão. Ela atende a questão do banco, do roubo, do cidadão que está indo para o transporte público, está nos grandes corredores. Então, a gente não pode desguarnecer. Então, estrategicamente, nós adotamos aí essa operação em locais previamente definidos, justamente para inibir isso, para ajudar a população a não se aglomerar e também não permitir que o crime se instale. Quando o pancadão já está instalado, o que acontece? Se tiver o cometimento de crime ou algo que seja de emprego emergencial, aí a polícia, mediante a avaliação do comando que tiver no local, fará atuação ou não. Porque você tem que, antes de tudo, a atuação no pancadão, quando ele está instalado, a gente tem que fazer uma avaliação muito detida e minuciosa, porque existem várias pessoas lá. E muitas dessas pessoas são pessoas de bem, que viram uma festa em razão de um momento difícil, por outros problemas sociais, tal, se encontraram ali. E pode ser que coloque em risco a integridade física dessas pessoas. Bem como também já próprio salientou o nosso deputado, o Coronel Telhada, a integridade física dos nossos policiais e o comprometimento, né, de um possível desvio de conduta ou algo parecido. Então, a gente tem agido com bastante cautela nesse sentido, tentando agir preventivamente, inclusive até as pessoas que queiram fazer a indicação de perturbação do sossego, de pancadões, a gente orienta que faça até se for possível, pela internet, na nossa página. Para quê? Para que tenha-se o registro, se for possível, já nas imediações desse local que está instalado, a gente coloca o aparato policial para demover as pessoas de irem, né, e também fazer um trabalho naquelas pessoas os quais estão saindo desses locais, justamente para inibir qualquer tipo dessa ordem aí. São várias operações que nós realizamos, principalmente aos finais de semana, com esse objetivo. Com relação à questão do bloqueio de trânsito, quando a gente fala da operação Paz e Proteção, nós ocupamos, não estamos com muita incidência, viu, deputado, com relação aos bloqueios de trânsito, por conta da pandemia. Porque quando nós realizamos o bloqueio de trânsito, geralmente tem a questão do bafômetro, tem a questão de se aproximar do cidadão. Então, assim, até mesmo a questão da transmissão do vírus para o condutor e do condutor para o policial. Então, nesse período de pandemia, nós estamos tendo bastante cautela com esses bloqueios no sentido de fiscalização administrativa de veículo por conta da pandemia, mas não estamos ausentes dos locais, ou seja, obviamente, a gente faz lá, se posicionou, tem um veículo que é suspeito ou tem uma característica criminal, nós abordaremos e adotaremos todos os procedimentos os quais estamos acostumados a fazer, né? Com relação à pergunta da Melissa, quando a polícia vai acabar com o pancadão, eu digo para você, Melissa, que o pancadão ele é um problema assim, na medida em que a polícia trabalha com o resultado do pancadão. Só que o pancadão é algo muito complexo, é um problema que demanda o posicionamento de muitos órgãos públicos
participarem, né, desse problema, desse assunto, e principalmente a sociedade, para dizer o que ela quer efetivamente. A polícia, ela é uma prestadora de serviço para a comunidade, e a comunidade tem que dizer efetivamente o que ela deseja, sob pena de muitas vezes estarmos intervindo de uma forma mais incisiva e ser o contrário daquilo que a sociedade ou a comunidade ali deseja efetivamente. Então, assim, é uma questão bastante complexa. Enquanto tiver crime e quebra da ordem, a polícia militar estará, atuará e coibirá. Porém, a questão do baile pancadão é uma coisa que realmente demanda participação de vários órgãos, uma discussão mais ampla, se realmente é isso que se deseja, não se há um outro meio de ofertar essas pessoas para que elas desenvolvam esse entretenimento ou qualquer que seja o nome, entendeu? Então, ela perpassa por essa complexidade, mas a Polícia Militar não deixa de atuar. Atuamos todo final de semana, durante a semana, a incidência maior é nos finais de semana, e temos atuado nesse sentido de coibir antes de acontecer. Quando já está instalado e tem avaliação que não é conveniente a atuação, em razão de comprometer a integridade física das pessoas, nós relacionamos e realizamos a operação numa data futura, justamente para coibir novos bailes e novos pancadões. O deputado Telhada observou muito bem sobre essa questão dos bloqueios de trânsito. Eu já observei isso na região que eu moro, que faz muita diferença, com relação até à perturbação do sossego, de motos estourando o escapamento, faz muita diferença, o impacto é muito significativo mesmo. E com relação a isso que o senhor colocou agora, Coronel, a população também tem que fazer a sua parte, a gente não tem dúvida disso. A população tem que entender que a polícia é aliada, não é contrária. Então, chegar e chamar para coibir um pancadão e tacar pedra na polícia não é o correto, né? A polícia está ali exercendo o seu trabalho. Eu me lembro recentemente no jornal da Rede Alesp que eu coloquei essa questão com relação, por exemplo, aos policiais que estão ali ajudando na questão da pandemia. O policial tem que ir ali, por exemplo, às vezes não é nem da vontade dele ou não, mas ele está ali, por exemplo, para ajudar a manter um estabelecimento fechado, porque está numa determinada fase do Plano São Paulo. Então, as pessoas não têm que xingar o policial, não têm que maltratar o policial que está ali trabalhando. Então, acho que a proporção é mais ou menos a mesma, né? Deputado... Melissa, se me permite só uma colocação, claro, deputado, também. Por favor. Dentro disso que você disse, deixar até a notícia e a informação também, a Polícia Militar ela tem realizado muitas ações sociais, né, de entregas de cestas básicas a comunidades carentes. Muitas vezes não é divulgado na mídia, mas isso acontece até de uma maneira frequente. Bem como também nós estamos assistindo também os nossos próprios policiais que se encontram em dificuldade também. Então, acho que esse registro ele é importante, porque o comando ele tem se preocupado com isso. Nós sempre estamos buscando, que é uma linha do comandante Alencar, nos aproximarmos da sociedade. Nós somos a polícia, malha protetora da sociedade. Nós estamos juntos com a sociedade. Sim, lado a lado, com certeza. Deputado, um problema recorrente e já antigo é o do roubo e o furto de celular. Muita gente reclama desse tipo de ocorrência, mas vai lá e compra o aparelho sem nota fiscal. Quer dizer, de alguma forma alimenta a criminalidade. Eu queria saber, da visão do senhor, se esse papel de educar quanto à consciência da população, que isso não é legal, você pegar um celular mais barato ali, de uma procedência que você não sabe qual se isso também é uma questão de segurança pública, essa educação da população também é uma questão de segurança pública. Olha, eu tenho uma opinião aqui que às vezes a maioria não concorda comigo, eu sou meio ignorante nesse aspecto, entendeu? Eu acho que a função da polícia é pegar ladrão, não é ficar dando aula para os outros, entendeu? Simples assim. A educação cabe à família, cabe à escola e cabe à igreja. Não é na polícia que você vai ter que ficar tendo aula, não. Todo mundo sabe que não pode comprar, que coisa mais barata está errado, não precisa falar.
Agora, o povo, ele reclama, mas ele vai lá comprar o aparelho furtado e o aparelho roubado, que é mais barato. Aí o povo, quem faz isso, comete um crime. Entra numa receptação também. É um crime isso. Então, dentro dessa parte do celular, Melissa, me permita falar, voltar um pouquinho ao assunto do pancadão, que o Coronel Robson falou. Ele é muito educado e, como militar, ele não pode falar determinadas coisas que a própria regulamentação não permite que ele fale. Mas eu, como deputado, posso. Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta a Polícia Militar trabalhar, fazer operação, se o chefe do executivo não apoia as ações da polícia. O governador, ele tem que entender que ele é a mola mestra para se combater o crime. O que significa isso? Apoio à Polícia Militar. Ele tem que incentivar a Polícia Militar a trabalhar, ele tem que valorizar o policial que está na rua trocando tiro, ele tem que chegar para o policial, visitar aquele homem que tem necessidade, porque ele é o chefe da polícia realmente. O verdadeiro chefe da Polícia do Estado de São Paulo é o governador. E a gente notou, quando aconteceu aquele problema lá no Paraisópolis, que morreram aqueles 9 jovens pisoteados pela própria população que estava no pancadão, com a chegada da polícia, todo mundo correu, porque estava todo mundo errado, e naquela correria acabaram morrendo 9 pisoteados. A primeira coisa que, infelizmente, uma parte da imprensa perniciosa fez foi acusar a Polícia Militar. Ao invés do governador defender a sua polícia, que estava trabalhando legalmente, não, ele proibiu a polícia de entrar na favela e ainda botou o policiamento para fazer segurança do local. Então, eu entendo que isso é uma falha muito grave na segurança pública. A partir do momento que o governador não valoriza a sua polícia, e eu não estou falando só em salário, não. Eu nem vou entrar nesse assunto porque é uma coisa que eu sei que ele não vai valorizar. A hora que ele não valoriza operacionalmente a sua polícia, já é um descrédito terrível e é uma força para o crime. Outra coisa que o Coronel Robson falou, que muita gente não presta atenção. Robson, me permita até que você anote o que eu vou falar, para que você use nas suas palestras, nas suas intervenções. Ele falou que a operação, o que? Seguro, Robson? Paz e proteção. Paz e proteção. Outro dia eu vi, por incrível que pareça na rede social, eu vi alguém colocando, foi nem a PM, foi alguém colocando essa operação, olha a PM chegando, aí chegou com a viatura de choque, viatura do policiamento, no local, cara, um dos piores locais ali desse negócio, é um local ali contumaz em Pancadão. A PM chegou à conclusão, não teve nada, aquela noite foi uma paz, aquele final de semana foi uma paz. Mas presta atenção, olha como o serviço da polícia é ingrato, olha como é ingrato. Quando a polícia chega antes, toma providência, evita o problema, qual o reconhecimento da população? Nenhum. Sabe por quê? Porque o verdadeiro serviço de prevenção, o serviço de prevenir, que é uma das funções básicas da polícia, ela não é reconhecida pelo povo. Quando a polícia previne o crime não acontece, a polícia não tem valor. Para que serve polícia se não tem crime? Para encher o saco. É assim. Então, quando acontece o crime, cadê a polícia? A polícia chegou, tomou uma atitude, mas já aconteceu o crime. Então, a nossa principal função, que é evitar o crime, que é prevenir, ela não é valorizada, né, Robson? Então, quando você faz uma operação dessa, a imprensa não valoriza, o governo não valoriza, a população não valoriza. O que acontece? Você, comandante, você fala, poxa, já que ninguém está dando atenção, é porque não está surtindo efeito. O policial que está lá executando a missão, ele fala, caramba, eu vou passar a madrugada aqui dentro dessa favela, eu vou passar a noite aqui nessa praça, tomando conta do nada, para no outro dia ainda o povo não dar atenção para o que eu fiz. Então, olha que interessante essa situação difícil da polícia, né? Quando você trabalha, quando você evita, ninguém dá valor. É que eu sempre falo, quando você, numa ocorrência, aprende um revólver, o que você fez? Eu aprendi um revólver, tudo bem, mas quantas vidas você salvou? Quantos roubos você evitou? Não tem como medir, como mensurar isso. É impossível. Só que é uma coisa super valorosa para a população e para a sociedade, e isso não é valorizado. Olha que ingratidão o serviço de polícia militar. É muito ingrato isso. Quando a gente trabalha, ninguém reconhece. Quando a gente evita, ninguém reconhece. Quando o policial morre, ninguém reconhece. O nosso governador não foi no funeral de um policial militar, um que seja. Então, é muito difícil. E eu sempre, voltando a fazer uma propagandinha, uma coisa que eu sempre faço, fiz até aqui uns adesivos que eu distribuo. Lembra, começou aquele papo, vidas negras importam? As vidas de policiais importam, sim. E não é só o policial militar, não. É o policial civil, é o policial federal, é o policial guarda municipal, é o homem da Secretaria de Administração Penitenciária. A população tem que entender isso, que a vida dos policiais importam. Tem que valorizar os policiais para que eles se
incentivem mais, para que eles se sintam mais queridos no combate ao crime. Aí você vai evitar o pancadão, você vai evitar, voltando ao assunto dos furtos de telefone, de celular. Esse negócio de furto de celular, Melissa, o principal culpado disso é a legislação. A polícia pega um cara com 3, 4, 5 celulares furtados, o cara é autuado em flagrante, no outro dia a audiência de custódia põe o cara na rua, se não for no mesmo dia que o delegado colocar na rua. Então é enxugar gelo. A nossa legislação permite que o crime ocorra. A polícia ela acaba enxugando gelo, porque ela prende, a justiça solta, ela prende, a justiça solta. E sempre foi assim. Até quando? Eu estou com um tempo já bem curtinho, mas eu queria fazer uma última pergunta para ambos. E aí, deputado, eu queria fazer também um reconhecimento ao trabalho dos policiais. Pelo seguinte, a gente, nesse momento de pandemia, a gente viu os números da violência doméstica crescer assustadoramente. E a gente sabe que a sensibilidade do policial é essencial nesse momento. Por quê? Muitas vezes a vítima está debaixo do mesmo teto que o seu agressor, e aí ali ela está numa situação muito difícil, até de risco de morte. Então, quer dizer, se o policial não consegue perceber um pequeno detalhe, talvez a gente perca aquela vítima. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o que é ser policial militar. Eu queria que a gente acabasse com essa questão, mas eu queria também que o Coronel Robson deixasse uma mensagem para os policiais que, nesse momento, estão indo para a trincheira, digamos assim, enfrentar a pandemia, enfrentar os bandidos como sempre, e correr um risco ali um tanto maior, que é de repente se contaminar e ficar doente ou adoecer a sua família. Eu queria também que o senhor acrescentasse na sua resposta essa questão da pandemia, do trabalho dos policiais no enfrentamento à pandemia. Por favor, Coronel Robson. Bom, Melissa, primeiramente aí dizer, viu, deputado, eu tenho agora estado aqui mais próximo do comando por conta até do meu comandamento, e nós somos muito cobrados pelo próprio governo de atuarmos efetivamente. É que em algumas situações a gente efetivamente não consegue atuar. Então, assim, e a gente tem feito muita prevenção. O governador ele tem se manifestado em razão das prevenções. Eu não sei o porquê a mídia às vezes não divulga, mas a polícia militar, eu posso afiançar que ela vem trabalhando muito mesmo, e de forma dedicada. Existem alguns entraves do aparelho público que não demanda aqui a colocar, expor, até mesmo porque não é culpa de pessoas, é culpa de sistemas que estão se readequando em razão da pandemia e de toda essa situação, que muitas vezes acabam causando algumas dificuldades, mas isso será superado sem sombra de dúvida. Com relação à violência da mulher, a gente percebeu que deu uma diminuída. A Polícia Militar, por intermédio do governo, com o apoio do governador, desenvolveu o SOS Mulher, que é um aplicativo onde as mulheres podem se cadastrar, aquelas que têm medidas cautelares estabelecidas judicialmente. Tem tido um retorno muito grande. Nós já temos cerca de 13 mil pessoas cadastradas no app. A pessoa clica o botão quando está em situação de risco e nesse momento já despacha uma viatura para o local. Então isso tem favorecido. O que voga muito também é a percepção do nosso policial. E a mensagem que eu tenho para os policiais e para a sociedade é que aqui, juntamente seguindo as orientações do nosso comando, Coronel Alencar, nós trabalharemos muito para tentar produzir um bom resultado para a sociedade, e estaremos juntos com o nosso policial militar que está prestando serviço em qualquer lugar da capital. Conte com o comando de policiamento da capital. Eu sou uma pessoa que procuro olhar, procuro ver, procuro acompanhar e vou checar. Eu geralmente não fico só de ouvir, não. Eu vou buscar. Então, policial militar, parabéns pelo trabalho, dedicação, força e honra. Acredito nos senhores e conte com o comando. Deputada Telhada, o que é ser policial militar? E eu queria que o senhor deixasse também a sua mensagem para os policiais que estão enfrentando não só os bandidos, como também a pandemia.
Olha, ser policial militar para mim é um sacerdócio, é uma coisa praticamente sagrada, não é um serviço. Eu sou policial militar há 42 anos, servi a Polícia Militar no front durante 33 anos, sou pai de policial militar, meu filho é capitão da Polícia Militar, capitão Telhada, serve no 16º Batalhão, que é subordinado ao Coronel Robson, está no front. Sou filho de policial militar, sou irmão, sou tio, sou sobrinho, sou primo, sou sogro, então eu sei o que é ser policial militar. E eu quero dizer que é um sacerdócio, é uma dedicação total 24 horas. Não é um serviço que você simplesmente vem trabalhar, é uma dedicação. O Coronel Robson, além de ser um excelente oficial, ele é um grande comandante, tem minha admiração, ele sabe disso, pela lealdade dele. E eu posso deixar essa mensagem, me desculpe, Robson, mas até em seu nome, para a tropa que hoje talvez assista a esse programa, dizendo para que confie no comando. Confie no Alencar, o Alencar é um menino maravilhoso, falo menino porque foram meus meninos, entendeu? É um menino maravilhoso, o Coronel Alencar, ele tem uma humanidade assim absurda, ele sai na rua para apoiar os policiais, ele se preocupa muito com a tropa, é que infelizmente isso não chega para o soldado nosso, que só fala mal do comando, porque não sabe o que é ser comandante, não sabe como é difícil você comandar uma tropa como a Polícia Militar, e posso falar pelo Coronel Robson a mesma coisa, que eu conheço desde tenente, é um menino bem mais jovem que eu, e tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na Assembleia, aliás, eu que fui convidá-lo para vir para a Assembleia, a convite do Cauê na época, e sei da sua dedicação, do seu trabalho, da sua lealdade com a tropa, o que é importante, Robson. Então, policial militar, confie no seu comando, vamos trabalhar, vamos se acautelar, vamos tomar cuidado com as suas atitudes, porque uma atitude de um policial militar reflete sobre toda a corporação, e não só sobre os da ativa, sobre os da reserva também. Eu falei que eu tomo muito cuidado, porque eu sou policial militar, e minha atitude pode refletir, mesmo estando aposentado, sobre a polícia militar. Então vamos valorizar a nossa polícia, vamos acreditar no nosso comando, vamos estar unidos, vamos parar de brigar por causa de besteira, pelo amor de Deus, parar de falar besteira na rede social, de comando dos outros, de própria organização. Nós somos uma organização, infelizmente, uma das poucas organizações do mundo que nós mesmos falamos mal de nós mesmos, nós não precisamos de inimigo, a gente mesmo se arrebenta. Então eu vivo toda live que eu faço, eu falo, porra, gente, vamos pôr a mão na consciência e pensar nisso. Vamos se valorizar, pô. Vamos se valorizar. Nós somos preciosos para a sociedade. A sociedade sem polícia não existe. A sociedade sem polícia não vive. A gente ganha mal, mas tem DG, vai fazer bico, vai estudar. Se vira, eu fiz bico minha vida toda. Não é justificar que está ganhando mal, nós vamos brigar para melhorar salário sempre, mas não depende do Coronel Alencar, não depende do Coronel Robson, não depende do Coronel Telhada. Salário depende do governo e nós estamos cobrando o governador, que também tem uma série de óbices e tenta fazer o melhor que pode, mas a gente sabe que, bom, não vamos entrar nesse assunto agora, mas que a gente tenta sempre valorizar a parte salarial, nós tentamos. Então, a minha mensagem é essa. Robson, parabéns no seu comando, Deus te abençoe, juízo, conte comigo aqui, e a nossa tropa, conte sempre comigo aqui na Assembleia também, confie nos seus comandantes, e Deus abençoe a todos. Queria agradecer a ambos, o deputado Coronel Telhada, o Coronel Robson, pela honra de conduzir esse programa, de um assunto tão importante para a população e que toca num ponto muito sensível da população, que obviamente as pessoas querem ir e vir com tranquilidade, sem se preocupar se vão ser assaltadas, por exemplo, no ponto de ônibus ou ao chegar em casa. As pessoas querem ter as suas coisas, a sua casa, o seu carro e ter em paz. E com certeza conte conosco, Coronel Robson, nessa missão. Se eu precisar da gente para divulgar o que está acontecendo aí no comando, será uma honra, porque eu acho que é importante a gente fazer esse intercâmbio. Me permita observar aqui a importância dos P5s, né, que é a parte de relações públicas de cada batalhão. Me permita, que eu acho que, me parece, como jornalista, me parece que esse é um ponto que poderia haver um investimento maior de conhecimento para que a imprensa tenha conhecimento, por exemplo, das ocorrências em tempo real, do que pode ser dito, obviamente, em tempo real, para que a gente consiga também divulgar isso para as pessoas. Então, eu acho que, me desculpe o atrevimento, mas eu acho que é importante a gente colocar aí várias
várias visões. Muito obrigada, deputado Coronel Telhada, pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Coronel Robson. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou dos desafios do policiamento aqui na capital. Falamos com o deputado Coronel Telhada do Partido Progressistas e com o Coronel Robson Cabral, que acaba de assumir o comando do policiamento da capital. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.